Ecovox TV, falando de eleições. Estamos aí, né? A caminho. Muita gente tem me perguntado, Mesquita, por que razão o Dória não sai desses 2% nas pesquisas? Outros falam, e o Ciro, por que é que o Ciro também fica nos 6%, 7% e não sai disso? Outros mais me perguntam sobre a terceira via. Olha, eu vou fazer uma comparação de política e futebol, porque sempre o futebol está muito no sangue da gente, a gente se lembra das coisas com mais facilidade, certo? Mas o eleitor e o torcedor, eles se parecem. No Brasil é assim. Essas questões sempre chegam, se polarizam e começam aquelas grandes discussões. Essa eleição vai ter discussão que não acaba mais. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Já está tendo. Mas é elas respondendo a essas questões, certo? Veja, o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1950. Se você perguntar a qualquer torcedor quem fez o gol da vitória do Uruguai, todos vão dizer Gígia. Olha, 1950, nós estamos há 72 anos. Não esquece. Se alguém perguntar quem foi o jogador que fez um gol de mão e disse que é a mão de Deus? Maradona. A Maradona fez isso também há mais de 30 anos. No jogo contra a Inglaterra, que ele tocou com a mão lá, ninguém viu, o juiz não viu, a bola passou, não tinha VAR naquela época, né? Um outro fato, o Pelé fez o milésimo gol em 1969, novembro de 69, certo? Quando ele fez o gol, ele dedicou o gol às criancinhas do Brasil. É uma situação dele, mas a época era ditadura. E era uma coisa terrível. Naturalmente, houve uma crítica muito grande ao Pelé, porque ele devia ter falado contra a ditadura. O mundo inteiro estava vendo, e ele foi falar das criancinhas. São coisas que marcam, não adianta. A política também é assim. Mas a política mancha o nome do candidato, cria problemas e empecilhos para o candidato. Então me fale do Dória, Mesquita. É simples. O Dória se queimou quando ele resolveu criar o Bolsodória como uma forma de ganhar a eleição em São Paulo. Ganhou a eleição em São Paulo. Tinha um aliado e perdeu esse aliado. Que aliás não é nenhuma novidade, porque esse cara, o Bolsonaro, o Bolsonaro, ele é um cara. Quantos amigos que ele já perdeu deixou no caminho? Porque para ele é ele e mais ele, certo? Depois vem os filhos, depois vem a ex-mulher, depois vem a mulher, enfim, essas coisas. Ele forma aquele grupinho e sai. Quantos ministros ele já deixou para trás? E criou desavenças com militares, criou desavenças com o Brasil. E não ia criar com o Dória? Criou. O Dória se separou, brigou com ele, mas perdeu o prestígio. Por quê? Porque os adversários do Bolsonaro já passaram a não gostar dele, certo? Quando ele usou o slogan. Quando ele perdeu o bolso, ele ficou sem bolso, ficou sem um lastro para crescer. E é por isso que ele não passa dos dois. Não sai dos dois. Bom, e o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, ele, na primeira e segunda eleição, ele ia muito bem. Ele é candidato 4 vezes. Às vezes as pessoas falam, olha Ciro, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu diria para o Ciro, água mole em pedra dura, tanto bate até que desiste. Que é o que ele tem que fazer, certo? Mas, 2 fatos. Naquelas eleições,
ele criou um problema, criou uma frase que o povo não se, principalmente as mulheres, não se esquecem. Que ele falou que a Patrícia Vilar, que era companheira dele na época, era um assunto de cama com ele. E não era, porque a Patrícia é uma mulher extraordinária, é até hoje uma figura, uma grande atriz. Isso ficou marcado. Aí ele repetiu a dose nas últimas eleições, quando, por birras, besteiras, ele resolveu dizer: eu vou para Paris que eu não vou votar em segundo turno. Ele tinha perdido a eleição, porque você, para chegar a disputar segundo turno, você tem que ganhar o primeiro. Ele não ganhou. Aí, de birra, falou que ia para Paris. Isso fica na cabeça das pessoas. E o Ciro não passa dos 6, dos 7. E hoje ele é um empecilho maior ainda, porque os seus eleitores, que são eleitores aparentemente de esquerda, e que não querem, em hipótese alguma, o Bolsonaro, ou vão anular seu voto, mas eu não acredito, porque as pesquisas dizem que a grande maioria votará em Lula no segundo turno. Ora, mas o eleitor está começando a pensar ao contrário do Ciro, que não pensa, está pensando nele, está fazendo besteira, gritando, não adianta. Mas o eleitor dele está pensando: por que eu vou esperar o segundo turno? Porque eu sei que ele não vai chegar ao segundo turno, do jeito que está, não chega mesmo. Ora, eu vou votar no Lula para facilitar as coisas, para ganhar a eleição já no primeiro turno, para derrubar essa figura nefasta que está aí, segundo os eleitores, segundo a maioria do povo brasileiro, pelas pesquisas que nós temos visto. Então, o quadro é esse hoje. Não adianta. Bom, Mesquita, e a terceira via? A terceira via não vai também. Não vai porque existe uma polarização. Porque hoje existe aqueles que querem derrotar o Bolsonaro e aqueles que querem fazer do Bolsonaro presidente por mais 4 anos. Como a maioria está contra essa reeleição, é evidente que há uma polarização, certo? E dessa polarização existe aqueles caras que vou votar no cara, vou votar no outro, não adianta, votarei. E a percentagem é muito grande em relação aos outros. Se você juntar todos de terceira via, não dá a metade dos votos do segundo colocado nas pesquisas, que é o Bolsonaro. Então, terceira via, cai fora. E o eleitor do Ciro Gomes já percebeu isso e vai votar sim, tá mudando o seu caminho, o seu rumo, para votar num candidato que pode derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Ainda para piorar a situação do Ciro e do Bolsonaro, o Exército começou a se intrometer na eleição, começou a mexer. Isso criou um clima péssimo para o Exército, mas criou uma situação confortável mais para o Lula. Porque fica sempre aquele medo de que entre o primeiro e o segundo turno, certo? Havendo o segundo turno, nesse meio termo o Bolsonaro vai criar problemas. O que ele está falando? Ele fala do Exército, do meu Exército, não tem essa. Não vai conseguir dar golpe coisa nenhuma. O Brasil deixou de ser aquela republiquinha e tem uma importância no mundo. E o mundo já está dizendo não. Nossos irmãos do Norte já disseram não, golpe não. E eles sabem, eles caminham. Então, essa história de golpe é latido de cachorro que não morde, certo? Então, fica essa polarização enorme e a terceira via foi para o beleléu. Agora, eleições nós vamos ter, o eleito vai empossar, urnas eletrônicas vão ser utilizadas com muita firmeza e o Brasil, se Deus quiser e Deus quer, voltará a ser a 6ª economia do mundo e voltará a brilhar num horizonte universal.